Olha que loucura! As nossas cidades se afogam em enchente e, ao mesmo tempo, morrem de sede. Parece não fazer sentido, né? Mas e se a solução para isso tudo for repensar do zero a nossa relação com a água? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. A ideia simplesmente revolucionária das cidades Espanja e o legado do seu criador, o Yu Congjian. Então, para a gente entender essa história, a gente precisa começar por uma notícia bem trágica, que chocou muita gente. Em setembro de 2025, o mundo da arquitetura perdeu uma das suas mentes mais brilhantes mesmo, num acidente de avião aqui no Brasil. Foi uma perda que, sabe, teve um eco no mundo todo. E é aí que a gente chega na pergunta principal. A morte dele acabou jogando luz numa ideia que ele defendia com unhas e dentes. Um conceito que, olha, pode ser a chave para salvar as nossas cidades das mudanças climáticas. Que ideia é essa? Bom, é isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender a solução, primeiro a gente tem que conhecer o cara por trás dela. Afinal, quem foi essa mente que olhou para aquele mar de concreto que são as cidades e enxergou uma esponja viva? Então, o Yu Congjian, ele não era um arquiteto qualquer, não. Ele nasceu na zona rural da China e a grande sacada dele foi misturar duas coisas: o conhecimento super acadêmico de um doutorado em Harvard com as memórias da infância dele, sabe? Ele lembrava de ver os sistemas de irrigação super antigos que faziam a fazenda da família funcionar. E aí, quando ele voltou para a China, ele fundou o estúdio Turenscape. E o objetivo não era construir mais do mesmo, era virar o jogo, desafiar o jeito como as coisas eram feitas. Mas qual era o problema que ele queria tanto resolver? Era o que a gente chama de infraestrutura cinza. Pensa na sua cidade. Concreto, asfalto, canos por todo lado. Tudo isso foi feito com um único objetivo: mandar a água da chuva embora o mais rápido possível. Só que o resultado disso a gente já conhece, né? Enchentes terríveis e um desperdício gigante de um recurso que é vital. E a resposta do Yu para isso foi, ao mesmo tempo, poética e muito prática. Ele pensou: e se, em vez de lutar contra a água, as cidades aprendessem a abraçar a chuva, a beber a chuva? E é daí que nasce o conceito de cidade-esponja. A ideia é tão simples que chega a ser genial. Em vez de mais concreto, a gente usa a natureza. Pensa em parques, telhados verdes, calçadas que deixam a água passar. A cidade inteira começa a funcionar como se fosse um grande organismo vivo, um ecossistema que absorve, limpa e ainda guarda essa água. Olha, a diferença entre os dois jeitos de pensar é brutal. De um lado, a gente tem um modelo tradicional que está sempre em guerra com a água. Do outro, a visão do Yushi, que busca uma harmonia. Um joga a água fora e causa enchente, o outro segura a água, ajudando tanto nas enchentes quanto na falta d'água, nas secas. É literalmente virar a chave, uma mudança total de mentalidade. Tá, mas como é que isso funciona na vida real? Vamos imaginar o caminho da gota de chuva. Primeiro, ela é capturada ali mesmo onde cai, em telhados e paredes verdes. Depois, o excesso vai para áreas maiores, tipo parques que foram feitos para alagar de propósito por um tempo. Aí essa água vai infiltrando no chão por calçadas e asfaltos especiais e vai reabastecendo as nossas reservas de água subterrânea. E para fechar com chave de ouro, ela ainda é filtrada naturalmente por plantas. E o resultado disso é impressionante. A meta é conseguir guardar e usar de novo até 70% da água da chuva. Para e pensa um pouco nisso. Em vez de ir para o ralo, a maior parte da chuva que cai passa a fazer parte da cidade. Isso não só evita enchente, como transforma o que era um problema gigantesco num recurso super valioso. Muda completamente o jogo da gestão da água. Bom, uma ideia desse tamanho, claro, não ia ficar só no papel por muito tempo, né? Agora a gente vai ver como essa visão saiu da teoria, virou política de governo e começou a se espalhar pelo mundo. O estalo. O ponto de virada, infelizmente, foi um desastre. Em 2012, uma enchente devastadora em Pequim deixou todo mundo de cabelo em pé e provou que o modelo antigo já não dava mais conta. Aquilo foi um choque de realidade para o governo chinês que, 3 anos depois, em 2015, pegou a ideia do Yo e transformou em política nacional. E a meta deles para 2030, olha, não é pouca coisa. 80% das cidades do país precisam ter esses elementos de cidade esponja. E a ideia, claro, não ficou só da China. Ela começou a viajar o mundo. A China, óbvio, está na frente com centenas de projetos, mas já tem exemplo pipocando por toda parte. Lá em Roterdã, na Holanda, tem praças que viram piscinas quando chove muito. Em Kazan, na Rússia, restauraram lagos. E até aqui no Brasil, em Fortaleza, já existem projetos piloto que estão testando esses conceitos. Isso mostra o quanto a ideia é versátil, né?
Mas é claro que nem tudo são flores. Nenhuma solução é mágica. Fazer uma mudança desse tamanho tem um monte de benefícios, sim, mas também tem desafios bem grandes que precisam ser encarados. O próprio Yoon Kong-jen acreditava que era totalmente possível. Numa fala dele de 2024, ele bateu numa tecla fundamental: vontade política. Ele dizia que, com um governo realmente comprometido, em 5 anos, já dava para transformar uma cidade. Então, colocando na balança os prós e os contras, a gente tem um cenário bem claro. Os benefícios são ótimos. A natureza volta para a cidade, o ar fica mais fresco, a gente ganha parques novos e, no fim das contas, economiza dinheiro. Por outro lado, os desafios são pesados. Custa caro para começar, precisa de manutenção constante e, um ponto super importante, tem que tomar cuidado para esses projetos não acabarem beneficiando só os ricos e aumentando a desigualdade. Ou seja, o sucesso não depende só de engenharia, mas de muito planejamento e equilíbrio. A morte tão repentina do Yoon Kong-jen deixou, claro, um trabalho em andamento. O legado dele agora está nas nossas mãos. Depende do que a gente vai fazer com essas ideias daqui para frente. E é aqui que a história ganhou um contorno poético, quase inacreditável. O Will morreu exatamente enquanto sobrevoava o Pantanal. Pensa só, uma das maiores e mais perfeitas esponjas naturais do mundo. Ele partiu enquanto estudava de perto o sistema que ele passou a vida inteira tentando copiar às nossas cidades. É um final que parece tirado de um livro, né? Uma vida dedicada a reconectar a gente com a natureza. E a gente precisa falar sobre isso porque a urgência só cresce. A cada enchente, a cada seca, a gente vê que os eventos climáticos estão mais e mais extremos. Nossas cidades estão no limite da vulnerabilidade. Por isso, pensar em soluções como as cidades esponja deixou de ser uma opção legal. Virou questão de sobrevivência. Então a gente termina com a mesma pergunta que moveu a vida inteira do Yoon Kong-jen. Uma pergunta que, agora, fica pra gente responder. E se a gente parasse de olhar para a chuva como uma inimiga e começasse a ver como um presente? E se as nossas cidades finalmente aprendessem a beber a chuva? O legado dele é esse desafio. Cabe a nós encontrar a resposta.